E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida bem interessante, é uma miniatura que foi jogada entre Judith Polgar e Magnus Carlsen. Essa partida foi jogada em 2022 e é uma partida amistosa jogada lá em Madrid. Eu acredito que a maior parte de vocês não conheça ela, no entanto é uma partida extremamente interessante, com vários sacrifícios, e ela termina em apenas 19 lances. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui em como a Judith Polgar enfrenta a defesa siciliana do Magnus Carlsen. Vem cavalinho F3 por parte dela, e o Magnus vai para a variante francesa da siciliana com o peão na casa de E6, colocando os peões em casas claras, fortalecendo o bispo de casas escuras, mas piorando um pouco o bispo de C8. A Judith vai para a linha principal, peão na casa de D4, rompendo o centro do tabuleiro, peão toma, cavalo toma e cavalo em C6, e agora nós temos a siciliana Taima 9. Então, nessa posição, existe tensão entre os cavalos, no entanto, nenhum dos dois jogadores vai de fato querer efetuar a troca. Para as brancas, não tem razão para tomar, se você toma esse cavalo, as pretas vão tomar na direção do centro, facilitando muito para jogar um D5 no futuro. E para o jogador de pretas também não tem muito sentido tomar o cavalo, já que isso apenas ajuda as brancas a desenvolverem a dama. Então, nessa posição, a Judith Polgar joga cavalo em C3, simplesmente desenvolvendo. O outro lance principal aqui seria cavalo em B5, tentando entrar na casa de D6 com cheque. Mas assim que vem o cavalo em C3 da Judith, o Magnus joga peão na casa de A6, que é justamente para lidar com as ideias de cavalo vindo para a casa de B5, né? Uma vez que um cavalo entrando na casa de D6 com cheque é bem cômodo, e se o Magnus tivesse jogado dama em C7, a Judith poderia incomodar a dama jogando esse lance com tempo, e aí a dama teria que ir para a casa de B8 para impedir que o cavalo venha para a casa de D6. Então esse A6 ele é bem temático, já que tem várias peças das brancas que querem ocupar essa casa, e ele está preparando dama em C7 no próximo lance. Nessa posição, existem várias maneiras de você jogar, só que a Judith Polgar vai jogar o sistema clássico de desenvolvimento da siciliana, que é o bispo em E3, a dama em D2 e o roque longo, que era bem popular quando ela estava na ativa. Então, bispo em E3, dama em C7 no Magnus, dama na casa de D2, e a Judith está preparando para fazer o roque grande aqui nessa posição, pressionando o ponto D7. A razão pela qual você faz isso na siciliana é porque, claro, a coluna D está semi-aberta para as brancas, então é a maneira mais natural de você montar um ataque. O Magnus joga cavalo em F6 pressionando o peão de E, e a Judith Polgar joga peão em F3 defendendo o peão. Não tem problema você mexer nos peões aqui na ala do rei, já que você está planejando rocar grande de qualquer forma. E nessa posição, a maneira mais comum das pretas jogarem é com bispo B4, o Magnus joga bispo em E7, preparando o seu roque, e a Judith Polgar faz o roque longo. Aí nessa posição, o Magnus Carlsen já começa um ataque ao rei da Judith Polgar, ele joga peão na casa de B5. Esse lance vem com duas ideias. A primeira é preparar para jogar bispo em B7, e a segunda, é claro, é começar aqui uma avalanche de peões. E ainda estamos numa posição teórica, né? Isso daqui é uma linha um pouco mais antiga, você não vai ver ela sendo jogada com tanta frequência hoje em dia, mas é uma posição teórica e a Judith Polgar joga o lance teórico, que é começar o contra-ataque peão na casa de G4, preparando para chutar o cavalo dessa casa. Nessa posição, o Magnus joga o lance mais forte que temos, que é romper a tensão entre os cavalos tomando na casa de D4. Pode parecer um lance bem ruim, por que você tomaria na casa de D4, né? Você só está melhorando as peças das brancas, mas a ideia de você jogar cavalo, tomar cavalo em D4, é você, na verdade, liberar a coluna C, porque depois que as brancas tomam de volta, você joga bispo em B7 e você está pronto para jogar torre C8, B4 chutando o cavalo daqui, pressionar muito o ponto C2, e nessa posição as brancas já tem que tomar um pouco de cuidado. Então aqui temos uma posição novamente teórica, e os lances que já foram jogados aqui são lances, por exemplo, bispo em D3 super protegendo o peão de C2, rei na casa de B1 saindo aqui da coluna C para o ataque das pretas. Tem algumas maneiras diferentes das brancas jogarem, só que a Judith Polgar falou, inclusive, na sua análise, que ela não lembrava aqui da teoria nessa posição, já tem muitos anos que ela está aposentada. Se não me engano, essa partida foi jogada, a Polgar já tinha mais de 8 anos parada, né, do xadrez profissional. Ela inventa um lance aqui na posição, joga uma novidade teórica que acaba sendo um erro. Ela chuta o cavalo do Magnus com o peão na casa de E5. E tem uma razão para esse lance não ser jogado.
A razão é porque o Magnus instantaneamente toma o peão de G4 e agora a Judith Polgar acaba de perder um peão por conta da cravada ao longo dessa diagonal. Acontece que nessa posição as brancas nem estão tão piores assim, porque claro, você não vai tomar esse cavalo, mas a Judith faz o melhor de uma situação ruim, né? Ela começa a ativar as próprias peças, ela joga a torre na casa de G1, pressionando o cavalo com a ideia de, olha, quando esse cavalo sair daqui, eu tenho torre por G7. E porque é um jogo que estava sendo jogado no formato de blitz, né? Os dois jogadores estavam jogando sem pensar muito, só no automático. O Magnus não tomou a melhor rota possível, ele deveria ter tomado o peão de F3, defendendo o cavalo ao mesmo tempo que pressiona a torre da casa de D1, isso seria o lance que mantém a vantagem negra. O Magnus, no entanto, joga cavalo em H6 e agora a Judith Polgar tá, na verdade, com uma vantagem na posição, porque o cavalo do canto tá, o cavalo do Magnus tá no canto, não o cavalo do canto tá no Magnus, né? E a Judith Polgar, ela começa a pensar, ao invés de eu tomar no peão da casa de G7, né, ao invés de jogar torre por G7 e deixar esse cavalo voltar para a partida através da casa de F5, eu vou encarar esse sacrifício do peão da casa de G4 como um sacrifício mesmo, e eu vou tentar punir o Magnus Carlsen pela sua falta de desenvolvimento, jogando bispo em D3, desenvolvendo muito rapidamente. Então agora, cavalinho F5 não vai mais ser uma boa, porque ele vai ser capturado danificando a estrutura de peões. E com a torre em G1, na verdade o Magnus tá com uma situação meio difícil de jogar, porque ele não tem um lado para fazer rock. Você vê? Se ele faz o rock aqui, por exemplo, né, de cara vai vir torre por G7, dama por H6, todo esse tipo de ideia já pode ser jogado de maneira imediata. O Magnus também não tem tanto conforto para deixar o rei no centro e deixar o peão de G7 cair e tomar o peão da casa de F3. Dessa vez vai simplesmente auxiliar a Judith Polgar a trazer a outra torre para o ataque e o Magnus está em apuros. Então ele joga o lance bispo na casa de F8. E aqui, beleza, defendeu o ponto G7, mas para onde ele vai fazer o rock? E a Judith Polgar já começa, na verdade, a arquitetar um ataque contra o rei no centro do tabuleiro. Ela joga bispo em E4, que é o lance normal aqui da posição, tirando peças da frente da dama e da torre. E nessa posição, o Magnus joga o lance extremamente natural, tremendamente lógico, torre em C8, preparando um forte ataque ao longo da coluna C. Acontece que esse torre em C8 acaba sendo uma gafe que perde o jogo. O Magnus poderia seguir de mais de uma maneira diferente, poderia tomar na casa G4, poderia ter jogado bispo em C6, mas esse torre em C8 perde, e nós estamos no lance de número 16, e Magnus Carlsen está completamente perdido C, e somente C, a Judith Polgar encontrar o lance vencedor. Então, eu vou aproveitar e eu vou te dar essa oportunidade para você pausar o vídeo e ver se você encontra por conta própria qual é o lance que a Judith jogou nessa posição para fazer com que Magnus Carlsen abandone a partida dentro dos próximos lances, né? Pausa o vídeo, veja se você consegue por conta própria e quando você estiver pronto, veja se você acertou. Para aqueles que encontraram o absolutamente brilhante bispo na casa de B6, meus parabéns! Esse é o lance que vence a partida e fique com a reação do Magnus Carlsen quando o lance foi jogado aqui no tabuleiro. O Anish Giri também estava assistindo. Believe it myself. Oh my god! Oh my god! Oh my god! That was his helpmate. It happens. É engraçado porque a galera começa a aplaudir a razão pela qual esse é o lance vitorioso. É que se você simplesmente tomar o bispo, você vai levar mate em 1, dama por D7, checkmate. E basicamente, se a dama tiver que manter a defesa da casa de D7, você vai ter que trocá-la por um bispo. Então é um lance que assassina a partida, né? A partida não tem como continuar. Mas o Magnus, ele não gosta de perder, ele é um cara extremamente competitivo. Então ele mandou a plateia parar de aplaudir e falou, não, calma, eu ainda vou lutar mais um pouquinho, vamos ver se ela consegue converter. E aí, ele joga bispo por E4, obviamente trocando aqui, né, a dama pelo bispo, bispo toma, e ele volta. E é um bispo por uma dama. O Magnus não tem chance nenhuma, a Polgar joga bispo em D6 querendo trocar bispos, o Magnus joga cavalinho F5 tentando trazer o cavalo pro jogo, vem cavalinho E4 e ele finalmente abandona, né? Não tem absolutamente nada a ser feito aqui na posição das pretas, certo?
É interessante também, ó, mais algumas curiosidades aí pra gente finalizar. A Judith Polgar, ela é uma grande esportista, né? E ela viu que o Magnus talvez estava chateado de ter perdido a partida. Ela sugere, vamos jogar mais uma, né? E o Magnus Carlsen, não querendo tirar o momento dela, da vitória, se recusa. Fala o seguinte, não, acho que é melhor, vai ser melhor pro conteúdo aí, vai ser melhor se a gente parar por aqui e se ficar essa única partida como uma vitória sua em 19 lances, né? Então, na verdade, os dois jogadores foram excelentes esportistas, né? Uma partida amistosa com um final muito legal e uma tática muito bonita. Eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.